Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Depois desse bugzinho básico do Insta, né, e do Facebook, do WhatsApp. Eu fiquei meio assim, faço, não faço, faço, não faço, mas como eu não gosto de deixar nada pendente para depois, eu resolvi fazer. Então, para quem acompanha, né, a série Destrinchando Fonte Viva, vai ver depois. Essa live era para ter acontecido de 7h30, porém só retornou a rede social para mim. Tem uma meia horinha de tempo. Foi o tempo de deixar, né, voltar gradualmente para poder fazer. Então, quem acompanha a série, não se preocupe que a live vai ficar salva. Eu resolvi fazer por desencargo de consciência e para cumprir, né, o combinado com quem acompanha direitinho e participa das lives e participa desse momento, né? Então seja todo mundo bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Ana, eu sou a fundadora dessa página, moro no Pará, numa cidade chamada Marabá. E toda segunda-feira eu e a Jada, a gente tá aqui para fazer o Momento Fonte Viva, né? O Destinação Fonte Viva, onde a gente lê uma mensagem desse livro, que é esse livrinho aqui, e a gente reflete em cima dele, tá? A gente discute em cima dele. Emmanuel é muito assertivo nas mensagens. Daí a gente volta na quarta-feira com os Minutos com a Joana. Na quinta-feira nós temos o Estudo do Livro dos Espíritos. O Estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo é realizado no Google Meet. E no sábado, esse sábado a gente vai ter Clube do Livro. Estamos encerrando o livro Nas Voragens do Pecado, da Ivone do Amaral Pereira. Então, para quem quiser estar por dentro do que acontece, quem quiser fazer parte dos grupos do Telegram, o link tá na bio, tá? Fiquem à vontade para conhecer as atividades que a gente desenvolve aqui. Inclusive foi uma rede de apoio, né? Quando tava todo mundo sem saber o que fazer, o grupo do Telegram tava lá, então é bom ter esse suporte lá, né? De outra rede social que não esteja vinculada ao Facebook. Sem mais delongas, eu vou ler a mensagem inteira, depois eu retomo para a gente discutir em cima dela item por item. A mensagem é a 38 e o tema da mensagem é: se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus falou essa mensagem, né, esse versículo, quando ele estava na cruz, né, já em seus momentos finais de padecimento, de sofrimento, e ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, para aquelas pessoas que estavam envolvidas naquele crime, ele pediu perdão naquela hora derradeira, né? Oi, Jade. Vamos lá. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter no braço para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as gemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da compreensão. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, a pressão da marcha para a morte renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado dos nossos desrespeitos às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Olha só que mensagem linda, né? Sobre
essa mensagem, sobre esse trecho evangélico. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Emmanuel, ele começa a falar, né, a dar exemplos de em quais momentos a gente pode ver essa frase de Jesus sendo vivenciada, né, no nosso meio. Primeiro ele compara, né, ele exemplifica pelo homicida, aquele que mata o próximo. Ele fala que se o homicida conhecesse antes o tributo da dor, ou seja, o preço que ele vai, né, pagar pela dor que ele vai ter, né, através do seu ato, porque ele vai se defrontar com essa colheita para poder se reajustar, ele iria preferir não cometer tal delito, né? Ele ia preferir não ter nos braços, como Emmanuel fala, nada para desferir qualquer tipo de golpe. Ele ia, se ele visse de antemão o que é que o aguardaria após cometer esse delito, ele ia desistir, né? Ele não ia querer não ter nenhum tipo de arma, nenhum tipo de força física, nada que o fizesse culminar no crime. Se o caluniador, aquele que calunia, aquele que julga, né, aquele que fala em verdade das pessoas, ela diz que ele diz que o caluniador tem crosta de sombra. Ele tem algo, se ele tem uma crosta de sombra, ele é incapaz de ver a verdade, ele é cego. Mas não é uma cegueira física que Emmanuel está falando aqui. Emmanuel está falando de uma cegueira espiritual. Então, aquele que calunia é como se ele estivesse cego. Ele não consegue ver a verdade, ou ele não quer ver a verdade. Então, Emmanuel fala que se o caluniador eliminasse essas crostas, né, essas sombras que tem em seus olhos, se ele observasse o sofrimento que o espera também, né, assim como o homicida, o sofrimento que também espera o caluniador, no acertos de conta, porque vai ter que ter esses acertos de conta com a verdade, ele não vai, né? Ele não perderia tempo, seja falando mal dos outros, escrevendo inverdades das pessoas, e o que a gente mais vê hoje são essas páginas de fofoca, né? Que vivem para propagar inverdade da vida das pessoas, né? Passam a vida inteira vivendo a vida dos outros, uma vida mentirosa. Então, se eles pudessem ver o que os aguarda, eles não iriam fazer, né? Eles não iam caluniar. E aí ele continua: se o desertor do bem, quem é o desertor do bem? Somos todos nós que deixamos o caminho correto. Somos todos nós que abandonamos o caminho do bem, né? O caminho das bem-aventuranças, o caminho da verdade, o caminho da caridade, o caminho do evangelho. Quando a gente deserta do bem, quando a gente deserta de ser uma pessoa boa, e ele diz assim, que quando a gente deserta, se a gente conseguisse enxergar as perigosas ciladas, ou seja, as perigosas tentações que vão aparecer no nosso caminho, o tipo de pessoa com que a gente vai se relacionar, ele iria, né? Ele ia se sentir feliz e continuar na estrada do bem. Ele não iria desistir. Se o ingrato percebesse o fel de amargura, fel é diferente de mel. Mel nos adoça, é gostoso, né? Nos traz bem-estar. O fel não, o fel é amargo. Não é bom, traz uma sensação indesejável, ruim para quem come. Então o ingrato, o mal agradecido, ele vai experimentar o fel no futuro. Ele vai experimentar essa amargura mais tarde. Então, ele não iria ser indiferente, né? Ele não iria menosprezar o sofrimento dos outros, a vida dos outros. Se o egoísta, que é aquele que não divide nada, se ele pudesse ver o tipo de solidão que ele vai enfrentar mais na frente, ele nunca iria deixar de ser fraterno, ele nunca iria perder as oportunidades de dividir. Ele nunca iria deixar de dividir. Ele sempre ia aproveitar a oportunidade para fazer o bem.
né? Se o glutão, quem é o glutão? O glutão é aquele que come muito, né? É aquele que come mais do que precisa. Então, se o glutão enxergasse os tipos de malefícios que ele vai estar causando para o próprio corpo físico, o tipo de enfermidades que o aguardam por causa do vício de comer demais, porque quando a gente pensa em vícios, a gente só pensa em bebida, em cigarro, mas há outros tipos de vícios, como a gula. A gula também é considerada um tipo de vício. Os maus pensamentos também, os maus sentimentos também, tudo que beira o desequilíbrio não nos fará bem. Então, se o glutão enxergasse os tipos de enfermidades que o aguardam mais na frente, apressando a morte, né, do seu corpo físico, fazendo com que ele se convaleça, que ele adoeça antes do tempo, ele iria, né, ser mais comedido, ele ia ser mais equilibrado, ele ia buscar mais harmonia, ele ia buscar uma vida mais saudável. Então, olha só, são vários exemplos, né, que Emmanuel trouxe. O do homicida, o do caluniador, o do desertor do bem, aquele que desiste do caminho do bem. Quando foi quarta-feira passada, os Minutos com Joana, a gente falou sobre isso também, né, que a gente tem que fazer de tudo para não sair do caminho correto, porque as tentações são várias que nos aparecem no caminho. Trouxe o ingrato, o egoísta, o glutão. E aí ele continua dizendo, se a gente soubesse o quão terrível é o resultado dos nossos desrespeitos às leis divinas, a gente jamais ia se desviar do caminho reto. E às vezes quando a gente vai ver assim, diz, tá, Ana, mas Emmanuel tá falando do homicida, do caluniador, do desertor do bem, do ingrato, do egoísta, do glutão, como se fosse possível eles enxergarem. No momento que a gente tá no calor da emoção, às vezes a gente não consegue ver, né? Porque isso que eu vou fazer vai ter tal resultado. E muitas dessas pessoas que praticam esse tipo de coisa, elas acham que estão certas, que as suas condutas estão corretas, estão bem plausíveis, né? Não sei se vocês já assistiram, por exemplo, Tropa de Elite, vocês já devem ter assistido, em que os criminosos, eles oram e pedem proteção a Deus antes de praticar os delitos, né? Então, para eles, isso é normal, é algo aceitável. Aí a gente pode até refletir, como é que a gente vai saber, né? Como é que essas pessoas que sequer acham que o que fazem é correto vão pensar que isso vai trazer algo de ruim? E quantas vezes, né, a gente tá vivendo a nossa vida e a gente se pergunta assim, poxa, se eu soubesse disso quando eu era mais jovem, né, eu não teria errado tanto, eu não teria sofrido tanto, eu não teria penado tanto. E aí, Kardec, ele faz uma pergunta muito legal, logo no capítulo 1 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, sobre as leis naturais. Ele pergunta, onde estão escritas as leis naturais de Deus? Onde estão escritas as leis morais? Em livros? E a espiritualidade, né, muito sábia, diz, está escrita na consciência humana. Então, ele só está dentro da nossa consciência. Vamos pensar como eles chamam, né, nos índios, por exemplo. Os índios, eles vivem lá nas aldeias dele, mas eles não têm contato, né, com a religião que nós temos, com as nossas crenças. Eles têm as próprias crenças dele, mas eles acreditam em alguma coisa, né? Eles acreditam que há uma força superior. Então, por mais que seja nativo, né, seja cativo, esteja circunscrito àquela cultura, aqueles hábitos, há uma crença em uma entidade superior, né? Há uma crença em algo. Então, todos nós temos isso dentro da nossa própria consciência. A gente não pode alegar que a gente desconhece. Obviamente que quando a gente começa a estudar, por exemplo, o espiritismo, né, que a gente começa a estudar as leis morais e tal, a gente vai ter um peso maior, a gente já vai ter um pouco mais de discernimento. Porque tá aqui, a gente vai ler, a gente vai aprender, a gente vai ter momentos que a gente vai poder exercitar melhor tudo aquilo que a gente sabe, né? Então é que nem Tio Ben lá no Homem-Aranha, Peter Parker, dizia, Peter, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quanto mais a gente estuda também, vai aumentando a nossa responsabilidade. O peso
digamos assim, do julgamento que terá após vida diante de mim, não vai ser a mesma medida para aquele que desconhece, como eu falei, né? Do nosso caso aqui do Brasil, dos índios. Deus tem lentes muito específicas para cada um de nós. E aí ele diz que se a gente soubesse o quão terrível é o resultado terrível, é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, que existem leis. A gente, os espíritos falam no livro dos espíritos, existem pequenos delitos, crimes que a gente faz contra as leis naturais que sequer a gente sabe. Sequer a gente sabe. Né? Mas a gente está praticando e a gente sabe que a gente está praticando porque fica na nossa consciência. Quando a gente vai fazer algo que é contra a nossa natureza, contra as leis naturais, a gente sente dentro da gente que não foi uma decisão boa, não foi uma ação acertada, que não foi legal, que não trouxe tranquilidade no nosso coração. Então a gente sabe que a gente não está agindo de uma forma muito correta, né? Então ele diz que se a gente soubesse o quão terrível é, a gente jamais iria, né, nos afastar do caminho reto. Aí ele leva, perdoa, pois, a quem te fere e calunia, mais uma vez, né, trazendo perdão, perdoar quem nos fere e nos calunia, porque o problema em si, quando a gente é ferido, quando a gente é caluniado, quando a gente é agredido, quando é julgado, o problema não está com a gente. Nós somos vítimas das circunstâncias, das pessoas. O problema está em quem nos agride. O problema está com ele. Ele que vai precisar se harmonizar, né? Se harmonizar consigo mesmo. A gente não. Então, quando a gente internaliza bem isso, né? Dentro da nossa própria consciência, a gente abre mão de um peso que não é nosso, que a gente não precisa carregar. Claro que a gente sempre deve buscar justiça, né? Justiça humana sempre tem que ser feita. Mas a questão do não carregar ressentimentos, não levar rancor, não levar mágoa para o seu coração. E Emmanuel encerra dizendo, em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem, né? Então, nós que somos espíritas, né, que a gente tá aqui, a gente lê Emmanuel, a gente lê Joana, a gente lê Kardec, a gente estuda o livro dos espíritos, trabalha. Nós espíritas, né, e assim como outras pessoas de outras denominações religiosas que trabalham fundo, né, nessa questão evangélica, espiritual, a gente tem sinais de que realmente, de fato, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente tem contato, existe, realmente é real. Se você que é espírita e passou por vários momentos na sua vida, se você puder refletir mais a fundo, você vai ver que ali foi uma prova de que a vida espiritual existe, né? Que tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente fala por aí, de fato é verdade. Então, quando a gente se rende a essas sugestões, né, seja de pessoas encarnadas, seja das pessoas desencarnadas, é porque de fato a gente ainda não entendeu muito bem, né? A gente ainda não compreendeu muito bem. As lições evangélicas, as lições que temos nos espíritos ainda não entraram muito bem no nosso cérebro, né? Na nossa compreensão. A gente ainda não conseguiu viver de fato o que esse ensinamento traz pra gente. Jesus falava no Evangelho, né? Fala lá no Evangelho que o homem erra mais por ignorância do que por maldade. Aqui no livro dos Espíritos, a espiritualidade diz a mesma coisa. Quando a gente erra mais por ignorância do que por maldade de fato, né? Porque o mal para eles, pra gente, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. E a ausência do bem é a ignorância, né? É a falta de entender, de fato, de se ver como um ser imortal, muito querido e muito amado por Deus, nessa infinita escala evolutiva que tá aqui, tá acertando, né? Não tá acertando, tá errando, mas que vai chegar lá. Faça dia, mais dias ou menos dias. A Anésia falou alguma coisa, né? Que ela fica muito magoada, chego a me isolar. Também, né? É assim. Eu também sou dessa forma e tudo bem, né? Por quê? Porque quando a gente se magoa e quando a gente se isola, geralmente é porque vem de uma pessoa que a gente gosta.
de uma pessoa que a gente tem muita afeição. Quando é de um desafeto, nossa, a gente já até espera, né, que a pessoa vai de alguma forma tentar nos magoar, vai tentar nos ferir. Mas quando a gente fica magoado, quando a gente se isola, é porque veio de uma pessoa que a gente gosta muito, né? Veio de alguém que a gente nutre muita afeição. Mas a gente tem que respeitar também os nossos sentimentos, né? Quando Jesus fala em perdão, mais uma vez, né? De vez em quando eu tô falando isso. Quando Jesus fala em perdão, ele não fala pra gente pegar os nossos desafetos, né? Quem nos magoou, quem nos machucou, e colocar debaixo do braço e ser amigos para sempre, né? Não, ele diz assim, se não consegue ser assim, não deseje o mal para essa pessoa, deseje que ela siga o seu caminho e que ela se harmonize com as leis. Segue o caminho sereno, né? Então, é muito difícil, mas a gente, né? A gente tem que exercitar isso aí. Isso aí não é fácil, né? Tem pessoas que têm muita facilidade de perdoar. Vamos perdoar assim de boa. Mas tem gente que não, tem gente que vai ter, né, muita dificuldade, vai ser um exercício tremendo. Mas é só a gente pensar que quando a gente é magoado, o problema tá em quem ofendeu, tá nele, não tá na gente, né? A gente segue a nossa vida confiante de que a vida dá voltas, né? E a gente torce para que aquela pessoa siga o seu caminho, consiga se ressarcir perante a si mesmo. Porque quando a gente desencarna, não vai ter nenhum juiz do outro lado nos julgando. O único juiz que vai ter é a nossa própria consciência. Por isso que Jesus orienta, né? Pra gente se reconciliar enquanto tá aqui na Terra, enquanto tá no caminho com essa pessoa, porque depois de desencarna fica mais difícil. Principalmente se o outro ficar aqui. Então, pessoal, era isso. A orientação, né, da mensagem de hoje é a gente refletir mais sobre aquilo que a gente faz, sobre como a gente se comporta, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pede nas nossas orações. Porque até o simples pensamento é energia, né? E energia é movimento. Então, nós que todos vocês que estão aqui têm pelo menos um pouco de conhecimento em relação ao espiritismo, né? Então, que a gente vigie mais as nossas ações, as nossas decisões, os nossos pensamentos. Que na dúvida, a gente faça uma oração. Se peça ajuda a Deus, pede discernimento, pede clareza, se acalma e aí você decide. Mas que a gente não decida nada de cabeça quente, de coração machucado, na raiva, no calor da emoção. A gente busque sempre a serenidade e a razão, tá? E aí a gente vai amadurecer muito mais rápido, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Agora a gente volta quarta-feira. A gente volta quarta-feira com a Sabrina, com os minutos da Joana, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado essas horas um pouco distantes das redes sociais, tá bom? Pra serenar a mente e rever outros aspectos da vida. Um beijo, até quarta-feira. Tchau.